É possível atingir uma melhor pressão arterial, ou diminuir o meu colesterol, melhorar minha glicemia, melhorar minha função sexual, melhorar meus hormônios, sem necessidade de usar remédios comprados na farmácia normal? É possível? Bom, meu nome é Vitor Azini, eu sou médico, formado em 2011 lá na Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, família de médico, meu pai, meu irmão, minha irmã, todos médicos. E eu segui o caminho da medicina porque naturalmente era o caminho a se seguir, gostava, já ouvia bate-papo com meu pai, meus irmãos ali, conversando sobre casos clínicos, já me interessava, nada especial. Durante a faculdade fui me interessando pela própria medicina por si só, durante a faculdade. E aí eu decidi fazer uma área que não tem, uma área muito técnica da medicina, que é a oftalmologia. Durante a residência fiquei muito desanimado, muito desiludido com a especialidade, é uma área muito específica, muito técnica, você não vê o paciente como um todo, você vê apenas o olho da pessoa, e durante a residência fiquei muito mal, muito triste, pô, será que eu escolhi a área certa? Será que é isso que eu gosto? E aí eu conheci essa nova vertente, né, que é uma vertente que abraça conceitos antigos e conceitos recentes, conceitos novos, que é a vertente da medicina funcional. E desde então me apaixonei por essa área. Não trabalho mais com oftalmologia, trabalho com o paciente como um todo, com exames complementares, aplicando ensinamentos da nutrição moderna, que abrangem ensinamentos da nutrição antiga, né, do homem ancestral, ensinamentos da suplementação, modulação hormonal, saúde como um todo, sauna, jejum, muitos conceitos que eu fui aprendendo ao longo desses últimos anos, porque eu realmente gostei desse tema. E hoje sou um médico totalmente diferente do médico padrão, formado por uma residência, uma faculdade, porque grande parte do conhecimento que eu tenho foi conhecimento que eu adquiri em pós-graduações lá nos Estados Unidos, a A4M, American Academy of Anti-Aging Medicine, é uma sociedade que eu participo muito ali. Tem a IFM, Institute for Functional Medicine, também é um instituto bem interessante, que tem vários congressos interessantes. Também participo muito, gosto de acompanhar eles, e aprendo muito por esses novos conceitos que têm ensinado cada vez mais que a medicina é muito diferente do que realmente a gente aprendeu na faculdade. Os homens hoje são um reflexo do que os cuidados ortodoxos da saúde do Brasil refletem, mostram. O que os cuidados ortodoxos eh, se divulgam na grande mídia, os médicos tradicionais divulgam isso, que o homem tem que cuidar da sua saúde de forma a ir no médico frequentemente, a usar os remédios naturalmente, diminuir o seu colesterol, comer de 3 em 3 horas e um monte de fazer exercícios aeróbicos, muitos dos cuidados que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. O homem no Brasil ele está cada vez mais sarcopênico, que é deficiência de massa muscular. Ele tem dificuldade de manter a massa muscular à medida que ele envelhece. Diferentemente das mulheres, as mulheres, de uma hora para outra, os hormônios caem quando ela entra na menopausa. Isso é um espaço de um ano. No homem isso não acontece. Ele, em teoria, vai caindo aos poucos. A partir dos 30 anos de idade, 1% em média a menos de testosterona ele tem no sangue dele. Quando ele se dá conta, ele está com 45 anos, 50 anos, não se deu conta, mas hoje ele já está com baixa massa muscular, hormônios sexuais baixos, DHEA, testosterona, muitos hormônios baixos, ele está extremamente frágil, pouca mobilidade articular, e isso reflete muito a saúde dele. Ele está com dificuldade de se alimentar, tudo que ele come ele se sente mal, não gosta de comer coisas mais pesadas porque se sente mal, ele está com muitas alergias de pele, ele tem doenças autoimunes. Isso tem a ver com a saúde do Brasil. Pouco do que deve ser falado é falado pelas grandes mídias, é falado pelos médios tradicionais. A pessoa que vai num consultório tradicional de medicina, ele apenas controla os seus exames, mas raramente você busca melhorar a saúde da pessoa. Você apenas não quer ver um problema. Se tiver um problema, aí a gente trata. E o que não deveria ser assim.
A medicina tradicional, ela trata a pessoa quando ela tem um problema. E hoje, a medicina como um todo, a gente tem observado que as pessoas estão ficando doentes, com doenças crônicas, e a medicina tradicional, infelizmente, não está sabendo resolver esse problema. Porque doenças crônicas não se resolvem da mesma forma que doenças agudas. Você teve uma febre, você teve um acidente, quebrou o braço, eu quero ir no médico. Um médico tradicional que entenda de braço, que entenda o que faz quando tem um trauma no braço, quando tem um acidente, quando você tem um resfriado, uma gripe, uma infecção. Isso sim eu quero. Só que a forma como a gente trata doenças crônicas não deve ser a mesma que a gente trata doenças agudas. E a medicina tradicional tem mostrado isso. O ser humano ocidental, civilizado, não tem se mostrado cada vez mais saudável. Muito pelo contrário, a taxa de obesidade aumentou muito, a taxa de diabetes aumentou muito, sarcopenia aumentou muito, impotência sexual, disfunção sexual, tudo isso aumentou muito, especialmente os homens. Suicídio. Homens são o sexo que mais se suicida, porque a gente não tem sabido cuidar da forma como a gente está tendo doença, da mesma ótica da visão da medicina tradicional. A gente tem que mudar essa visão, senão a gente vai acabar vendo uma população que cada vez mais tem problemas e a gente não sabe resolver, se tiver essa abordagem ortodoxa da medicina. O fato é que hoje a gente tem a polifarmácia nos pacientes. O que é polifarmácia? O paciente vem com uma lista de remédios que ela está usando. Não é um nem dois, mais de 5, com certeza, na média. Eu trabalhei muitos anos antes de me formar em emergências. A relação é muito importante, porque geralmente no hospital público a gente tem um roteiro, a gente tem um registro do paciente. E quando a pessoa volta, a gente tem um registro dele antigo. Em média, 80% dos pacientes que são atendidos numa emergência já vieram na mesma emergência na última semana. Eles estão voltando. E mais, a grande maioria voltou nas últimas 48 horas. E mais, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas usam, em média, 20 a 30 remédios. No Brasil é menos, mas também é muitos remédios. Com certeza, o uso de remédios, mais remédios, não vai trazer uma solução do problema. Geralmente, o que acontece é o seguinte: a pessoa chega no hospital, faz o exame de sangue, o médico verifica, opa, o colesterol está aumentado. Vamos usar um remédio para baixar o colesterol, uma estatina. Estatina cai, o colesterol cai por causa da estatina, começa a ter problema muscular, a pessoa começa a usar algum relaxante muscular, ou começa a ter impotência sexual, por causa da estatina, ou algum tipo de falta de memória, e aí começa a ficar depressiva, aí está o uso de antidepressivo, ou a pressão também subiu, a pessoa está hipertensa, come um monte de besteira, não cuida da sua saúde, é sedentária, aí está com a pressão alta, aí usa antihipertensivo, beta-bloqueador, ou inibidor da ECA, um captopril, ou losartana. O que acontece? Começa a dar problema, depressão, porque esses remédios causam depressão, ou impotência sexual. Então, uma coisa leva a outra. Então, quando você chega no hospital e começa a usar um remédio, esse remédio, como efeito colateral, exige que você use outro remédio. E assim vai por diante. E aí, até que você se dá conta, você está usando 5, 6 remédios, porque você está usando um remédio no início. O homem que está com a testosterona de 200, total, 300 ou 150, e tem 50 anos, ele não chegou nessa testosterona de um dia para o outro. Ele chegou aos poucos. Repetidamente ele não cuidou da sua saúde, repetidamente ele dormiu mal, repetidamente ele comeu pouca proteína de origem animal, repetidamente ele não bebeu água, repetidamente ele ficou sedentário, ou tomou álcool, ou fumou. Isso faz com que a testosterona dele, que é um reflexo da sua vitalidade, vá caindo aos poucos. E ele quer resolver o problema dele como? Usando um remédio que vai melhorar a vasodilatação peniana. Os remédios mais vendidos do mundo, acho que, se não me engano, é o segundo, terceiro remédio mais vendido do mundo, é um remédio para melhorar a ereção. Só que o problema é que ele só melhora a ereção. Ele não melhora a libido, não melhora o vigor sexual. Só dá ereção. E quando a pessoa tem algum problema de resistência insulínica, ela tem um problema de diabetes tipo 2, ela tem um problema mais grave, um estágio mais avançado dessas doenças crônicas, nem com esses remédios consegue resolver. Você pode ficar usando remédio e aí você pode até segurar o problema durante alguns anos, mas vai chegar uma hora que, se você não cuidar da base, que é a sua alimentação, seus hábitos de exercício físico, seus hábitos de sono, dormir cedo, pegar sol, isso é o mais importante. Se você não fizer isso, a conta vai chegar e aí você nem com o remédio vai conseguir resolver o seu problema, porque o remédio não trata a causa do problema, ele trata o sintoma. O sintoma é disfunção sexual, disfunção erétil,
ou ejaculação precoce, o remédio até pode ajudar por um período, mas chega um momento que o problema é tão grande que o remédio não ajuda mais. Aí tem que partir para estágios mais à frente para tentar resolver um problema que deveria ter sido resolvido lá atrás, que é na causa. Não é incomum você ver homens que não se exporam, né, homens que têm hábitos saudáveis e que vivem inclusive em regiões ancestrais, tipo nômades ou nas áreas rurais africanas ou na Austrália, os aborígenes, eles têm filhos com 70, 75, 80 anos. Por quê? Eles têm filhos com 75, 80 anos? Porque eles usavam algum remédio para vasodilatar o corpo cavernoso do pênis? Lógico que não. Eles sempre cuidaram da sua saúde, sempre se exporam ao meio ambiente aberto, pegaram sol, fizeram atividade física, comiam proteína, peixe, carne, frango, bebiam água e não se estressavam. Tudo isso é um reflexo da sua saúde. Eu sempre tento evitar teorias conspiratórias, mas a verdade é que não é que existe uma campanha para deixar as pessoas doentes. O fato é que as empresas que mais faturam no mundo, elas anunciam o seu trabalho, elas anunciam a sua beleza nas mídias, né, nas grandes mídias. E as empresas mais lucrativas são especialmente as empresas da indústria farmacêutica. Elas são as grandes financiadoras da grande mídia, dos jornais, das televisões, de tudo que é grande mídia, canais abertos, elas financiam. E, eventualmente, ao financiar esses meios de comunicação tradicionais, elas querem que os seus consumidores, que são os usuários, né, os seus usuários, num ponto de vista de empresa, o usuário é a pessoa que vai consumir o produto dela. Ela quer que os seus consumidores continuem consumindo os seus produtos. E de que forma ela faz isso? Pagando, né? Ela é uma empresa de mídia, ela é uma empresa que divulga isso, ela faz lobby para isso, pagando para os jornais ou revistas ou mídias, grandes mídias, divulguem a importância que é medicalizar as pessoas. E como é danoso para a saúde usar suplementos, como é danoso para a saúde pegar sol, como é danoso para a saúde fazer jejum. Não é que existe um grupo de pessoas do mal que querem o nosso mal e eles estão conspirando contra a gente. Eles são uma empresa que visa lucro, eles visam muito lucro e eles têm muito lucro e eles querem continuar assim. Para continuar assim, as pessoas têm que continuar usando remédio. Para que isso aconteça, eles têm que divulgar que as pessoas devem usar remédio nas grandes mídias. E as pessoas têm que acreditar nisso, para que elas continuem consumindo. Só que, infelizmente, eles não contavam com a internet. E é através da internet que as pessoas que começaram a sair um pouco dessa matrix, sair um pouco desse lugar comum, começam a sair um pouquinho e entender que, opa, peraí, eu posso atingir a saúde sem necessidade de usar remédios específicos? Não que eu não vou usar remédio, mas é possível atingir uma melhor pressão arterial, ou diminuir o meu colesterol, melhorar minha glicemia, melhorar minha função sexual, melhorar meus hormônios, sem necessidade de usar remédios comprados na farmácia normal? É possível. Eu vou buscar aqui na internet como as pessoas estão assistindo. A internet, ela fornece isso, fornece para as pessoas de forma mais específica para quem está querendo aquele conhecimento. E quem está interessado, busca e acha. E quem busca e acha, começa a ver que, opa, quem estava usando lá está errado, porque está tendo efeitos colaterais, está tendo efeitos sistêmicos, está tendo que usar polifarmácias, poliremédios para resolver o problema colateral do outro. Então, isso é uma coisa que é do livre mercado, o lobby existe, e cabe a gente se interessar para que a gente possa mudar esse rumo desse caminho natural das coisas. Os suplementos sozinhos não fazem muita coisa. A gente tem que primeiro construir o bolo para depois botar a cereja. A cereja seria o suplemento. Ele é importante para quem já está cuidando de todo o resto. E qual seria o todo o resto, né? Eu já vi muito acontecer. A pessoa chega no consultório, aquele senhor, 45 anos, 50, 60, 70 anos, mas geralmente aqui 45 anos, barriguinha de chope, né? Pouca massa muscular, ele cansado, dormindo mal, baixa função sexual, ele reclamando que a esposa está tendo um conflito no casamento porque não está conseguindo comparecer para sua companheira. E aí ele chega com essa queixa e essa queixa que ele busca resolver. Só que ele já entendeu que não é apenas o remédio que vai resolver a ereção, porque ele não tem a libido, ele não tem
aquele vigor sexual que ele deveria ter e não está tendo. Aí ele chega no consultório, o que a gente recomenda para ele? Primeiro, a gente faz uma grande penca de exames, a gente dosa a testosterona, dosa o PSA, que é da próstata, dosa o colesterol, dosa o HDL, dosa o triglicerídeo, dosa a glicemia, a glicose, a tireoide. Todos esses exames dão uma boa noção de como é que ele está, porque para a gente saber para onde ele vai, eu preciso saber onde ele está. A partir desses exames, a gente tem uma ideia. Aí eu passo o que é o mais recomendado e nunca vai ter erro, sempre vai ser acerto. A pessoa tem que dormir pelo menos aí 7 horas por noite, ela tem que fazer pelo menos 2 vezes por semana algum tipo de musculação, exercício físico resistido. Musculação, você não precisa ir na academia, mas você pode fazer peso, pode fazer flexão, pode fazer barra, pode fazer agachamento em casa. Algum exercício de força, que você fique cansado, para pegar as fibras do tipo 2B. A fibra do tipo 2B é diferente da fibra do tipo 1. A fibra do tipo 1 a gente consegue correndo, nadando, bicicleta, você consegue forçar durante muitas horas. 2B não, você não consegue forçar por mais de 2 minutos. É força e bem lento. Então, fazendo exercício físico resistido, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, pegando sol, dormindo 7 horas por noite, pelo menos, bebendo água, se hidratando e comendo proteína de origem animal, a gente já resolve aí grande parte dos problemas. Aí, a pessoa fazendo isso por 2, 3 meses, aí pode ser que ela melhorou muitas coisas e aí está com problema ainda de ereção, está com problema de disfunção sexual, ejaculação precoce. E aí, muitas vezes, é o caso de lançar mão de algum outro suplemento, para às vezes melhorar mais a testosterona dele. Subiu, mas não subiu tanto quanto a gente gostaria. Pode ser que ele possa usar a maca peruana. Maca peruana melhora o vigor sexual, é muito interessante para homens que já são mais saudáveis. Eles melhoram essa resposta ao sexo oposto, eles ficam mais com maior libido. Então é bem interessante a maca peruana. A dose varia de 200 a 500 miligramas por dia. A pessoa pode lançar mão do magnésio. Magnésio é um suplemento fundamental que a gente, infelizmente, no Brasil tem falta de magnésio. A água no Brasil não é magnesiana. A gente consome poucos alimentos ricos em magnésio, que são geralmente aquelas folhas mais verdes escuras. Magnésio tem diversas formas de você usar. Você pode usar o magnésio glicinato, que é um magnésio quelado, o dimalato, que é outro magnésio quelado, o treonato, que é o magnésio quelado para o cérebro, o orotato, também é um magnésio quelado muito bom para crianças, ou o citrato, que é um sal de magnésio. Existem diversas formas de magnésio, e o magnésio, além de melhorar a parte metabólica da pessoa, a estabilizar a molécula de ATP, melhorar o relaxamento da pessoa, melhorar o intestino da pessoa, ela acalma o indivíduo, e muitas vezes ele dorme com mais facilidade. Ele que estava ansioso ali antes de ter uma relação, ele fica mais calmo, fica mais tranquilo, produz mais GABA, que é um neurotransmissor que acalma a pessoa, produz mais serotonina, ela fica mais alegre, muito mais feliz, fica mais satisfeita com a vida. Então, o magnésio é fundamental nesse sentido e pode usar de diversas formas. Você pode comprar um pozinho, é o magnésio PA, você dilui na água e toma uma colherzinha, um copinho por dia. Você pode usar o magnésio quelado em cápsula, pode tomar aí 1, 2 cápsulas por dia, especialmente à noite. Isso é o mais importante. Eu poderia citar aqui o tribulus terrestres. As pessoas falam muito do tribulus terrestre. Não, o tribulus terrestre tem benefício, não tem benefício, é fake. O fato é que em homens saudáveis, o tribulus terrestres ele não aumentou a testosterona por si só. Não subiu a testosterona. O que ele fez é melhorar o vigor sexual. Isso pode ser por conta de que a pessoa, quando usa o tribulus terrestre, ela fica mais ativa, ela se cuida mais. Pode ser porque a pessoa está se beneficiando das substâncias presentes no tribulus terrestres, mas o fato é que ele foi superior ao placebo, especialmente em homens saudáveis, não em mulheres, não em idosos, mas em homens de 15 a 70 anos, ele foi extremamente benéfico nessa questão da libido. Então, a pessoa que está tendo até ereção, mas ele não está tendo libido, ele diminui a vontade, ele pode sim ajudar. E aí, nesse caso, é recomendável que a pessoa use por um tempo, né, por 1 a 3 meses, e depois pare por um mês para deixar o seu corpo se ressensibilizar ao tribulus terrestres. Os homens, muitos deles têm medo da testosterona, mas eles esquecem que a gente produz testosterona, especialmente no homem, o testículo, grande parte da testosterona é produzida no testículo, mas também na glândula adrenal. A glândula adrenal produz a testosterona e chega a 5% da produção natural do corpo. Por isso que
aqueles homens que cuidavam das rainhas, né, que eles eram castrados, o rei castrava esses homens para cuidar das rainhas e não ter relação com elas, eles muitas vezes tinham relação com as rainhas, com as princesas, porque eles produziam testosterona pela nossa glândula adrenal, que é mesmo sem testículo ele produz. Mas a testosterona é importante a gente saber que ela tem uma função fundamental no nosso corpo. Não é só sexual, muito pelo contrário. Tem muito receptor de testosterona no nosso córtex pré-frontal. Córtex esse que é capaz de fazer as decisões racionais da gente. Então, você tomar decisões, se ser mais decisivo, se tomar decisões sem muita dificuldade, vem da testosterona. Por isso que homens tomam decisões com muito mais facilidade do que mulheres. Homens têm mais testosterona. A testosterona também tem muitos receptores no coração. A testosterona dá o maior aporte de nutrientes, é ela que sinaliza para o aporte de nutrientes para o coração. Então, sem testosterona, não apenas nossos órgãos sexuais se prejudicam, mas o nosso cérebro e nosso coração se prejudica. É graças à testosterona que a gente consegue ganhar massa muscular. É graças à testosterona que a gente consegue aumentar a nossa massa óssea. Então é fundamental. A libido, você ter ereção, você pode conseguir com remédio, mas ter libido, você não consegue com remédio, você consegue com a testosterona. E sem testosterona, você vai perceber baixa libido, pouco interesse sexual. E por isso que ela tem um papel fundamental. A testosterona vem do colesterol. É através do colesterol que o nosso corpo produz a testosterona. O colesterol é uma matéria-prima para a produção de testosterona. Só que quando você usa um remédio inibidor da HMG-CoA redutase, né, umas estatinas, existem diversas estatinas, você está inibindo a produção do colesterol. E, em consequência, você diminuiu a matéria-prima para a produção de testosterona. Então, tanto é isso importante que quando você começa a usar esses remédios, a nossa produção natural de testosterona diminui. Você fica com menor libido, menor vigor sexual, você perde massa muscular, você tem dor muscular, você pode ter algum tipo de distúrbio sexual por conta do uso inadvertido, muitas vezes, desses remédios que baixam o nosso colesterol. Por isso é tão importante a gente comer alimentos bons para o nosso colesterol, não ter medo do colesterol e, se tiver aumentado o colesterol, a causa do nosso problema de saúde, se a gente tiver algum evento trágico, tipo infarto ou AVC, não vai ser por causa do colesterol. O colesterol aumentou para resolver o problema que a gente está tendo. O colesterol ele aumenta para resolver o problema da pessoa. A síndrome metabólica, a resistência insulínica, tudo que ela está tendo de problema, o colesterol sobe. Para você baixar o colesterol, não é apenas atacando ali o colesterol, é melhorando a alimentação, melhorando os hábitos, até usando suplementos que podem ajudar nesse sentido. Tema de alimentação, esse tema é muito controverso, cada médico fala uma coisa, tenho certeza que outros médicos falaram outras coisas aqui nessa conversa, mas o fato é que hoje a medicina moderna, a medicina nutricional é muito recente ainda. Então a gente não pode ter muitas certezas. E eu falo isso sem medo de errar, porque muitas vezes eu já me enganei em relação à alimentação. É como se fosse o ano de 1800 e pouco, a gente falasse sobre cirurgia. Cirurgia era uma coisa muito recente, a gente não tinha como afirmar qual era a melhor técnica cirúrgica para a cirurgia em 1850. Mal existia anestesia ainda. Hoje, falar de alimentação é uma coisa muito recente. Só que existe algumas certezas que a gente vai tendo nesse meio caminho que a gente pode ir se balizando. A principal certeza é que a gente não pode abandonar os nossos hábitos que a gente tinha antes da Revolução Agrícola. Antes da Revolução Agrícola, antes de a gente aprender a plantar alimentos, nós éramos povos nômades. O Homo sapiens era povos nômades. Eram coletores e caçadores. O que significa isso? Eles colhiam frutinhas, né, legumes e frutas e caçavam animais. Essa era a base da alimentação. Povos que vivem muito, eles geralmente têm uma origem das populações ancestrais que mais vivem no mundo hoje, no sul da Itália, na Sardenha, no Japão, na Grécia, Costa Rica, eles geralmente têm algum alimento de origem animal. Isso é importante, porque os alimentos de origem animal devem ser a base, porque eles são os caçadores, eles fazem isso. São os alimentos mais ricamente disponibilizados para a gente em termos de nutrientes. Não tem nenhum que se compare em termos de oferta de nutrientes do que alimentos de origem animal, especialmente ali alimentos de origem animal de animais que são ruminantes. Os animais ruminantes, cavalo, boi,
carneiro, eles comem a grama. Essas fibras que a gente não consegue absorver, eles fermentam nos estômagos, no caso dos bois, ou no intestino grosso, no caso do cavalo. Ele tem vários intestinos grossos. No caso do boi, ele tem 4 estômagos, o rumen, o aumento, que ele vai fermentando, as bactérias estão ali, fermentam aquelas fibras. Elas sim conseguem digerir as fibras e mandam para o corpo do boi, ou do carneiro, ou do cavalo, gorduras boas para esse boi, para esse carneiro, cavalo. Esses animais, eles absorvem as gorduras e se nutrem. E eles conseguem transformar uma coisa pouco digerível, que era a folha, a grama, em uma coisa altamente digerível, que é carne animal, as vísceras. Tanto é que os alimentos mais ricamente disponíveis para a gente em termos de nutrientes, ferro, manganês, colina para o cérebro, são os alimentos de origem animal, especialmente as vísceras, especialmente o fígado. O fígado é ricamente presente em ferro, você não encontra tanto fígado presente assim, muito mais do que o feijão, muito mais do que o feijão, quem já perguntar do feijão. A carne vermelha tem muito ferro, a carne vermelha tem manganês, a carne vermelha tem zinco, a carne vermelha tem colina. Então, o alimento de origem animal deve ser a base. Eu acredito nisso. Aí você pode complementar com frutas ou legumes ou raízes. É isso que você vai ter como foco. Você pode comer banana, abacate, maçã, morango, frutas cítricas, frutas não cítricas, frutas gordurosas como abacate e raízes, batatas, inhame, mandioca. Você pode comer isso, mas tendo como noção de que a base são proteínas de carnes de origem animal. E você complementa isso também com gorduras de origem animal. A gordura da carne vermelha, que também está presente, a manteiga, que é uma gordura incrivelmente curtinha, que é muito fácil absorver, que é o ácido butírico da manteiga, e também algumas gorduras vegetais, tipo o azeite extra virgem, tipo óleo de coco. São gorduras de boa qualidade que você vai manter o seu corpo saudável. E aí você pode acrescentar as frutas, os legumes, as verduras, mas não comer só verduras e folhas e frutas e achar que isso é a base. A base tem que ser proteínas. As proteínas não apenas constroem o nosso corpo, né? Constroem o nosso músculo, constroem nossos ossos, como elas saciam o nosso corpo. Então, quem está acima do peso, quem está com resistência periférica à insulina, quem está diabético, quem está com Alzheimer e quer diminuir a resistência periférica à insulina, mediu a insulina, deu mais de 10, pode esquecer de comer carboidrato, principalmente os refinados. Tem que comer mais proteína, porque além de você nutrir, a proteína é o tijolo para o seu corpo, você vai aumentar a sua saciedade dos alimentos. Você comer carne, um churrasco, você vai ficar saciado. Por isso que é tão importante. Aí, indo para o ponto dos alimentos que atrapalham a nossa saúde, que roubam a nossa saúde. Você pode comer os alimentos que mais inflamam o nosso corpo, geralmente atrapalham a construção de nossa saúde. E quais são eles? São os alimentos ocidentais, inteligentes, que geralmente têm embalagens. Você não encontra embalagem na carne, você não encontra embalagem na folha, na fruta, não encontra. Mas você encontra embalagem na massa, você encontra embalagem no doce, você encontra embalagem no refrigerante, nos adoçantes, nos sucos. Então, o problema dos alimentos são a industrialização deles. A industrialização deles, a gente modifica eles, coloca ingredientes, adoçantes, açúcares, bota carboidratos refinados, farinhas, doces, bolos, e isso acaba atrapalhando, porque aumenta a nossa resistência periférica à insulina. E é outro grupo de alimentos, além desses ricos em carboidrato, que são as farinhas e os doces, o outro bloco de alimentos altamente inflamatórios são as gorduras ômega 6. Gorduras essas de origem vegetal, exceto o óleo de coco e o azeite extra virgem. Mas óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja são altamente inflamáveis, altamente inflamatórios, inflamam o seu intestino. E você comer isso em demasia vai acabar inflamando as suas células intestinais, vai acabar inflamando o seu corpo. Eu tinha um problema muito, muito engraçado, que era uma dermatite na pele. E eu tinha dermatite e tinha nariz entupido. Quando eu cortei alimentos que eram frituras, né? O que é o pastel? O que é o salgadinho? É fritura no óleo vegetal. Você acha que eles fritam o pastel na banha de porco? Você acha que eles fritam o pastel no óleo de coco? Lógico que não, muito mais caro. Aí, comendo essas frituras, eu tinha essas alergias. Parei de comer, deu 3 dias, nunca mais tive. Apenas com uma mudança. Gorduras vegetais,
óleos de soja, óleo de canola, óleo de girassol, linhaça, óleos vegetais não são uma boa opção para a gente ter de gorduras. Gorduras devem ser de origem animal, com exceção do azeite extra virgem e o óleo de coco. Eu estou cada vez mais otimista. Apesar de a gente achar que, caraca, a pessoa não se cuida, você vai no mercado, a pessoa bota um carrinho cheio de produto alimentício, cheio de cerveja, cheio de doce, farinha, massa, ninguém se cuida. Naturalmente você acaba se enxergando aquele problema, porque você acaba treinando a cabeça, né? Eu, principalmente, eu treino muito de ver o erro das pessoas e acaba vendo, caramba. Mas o que a gente não vê é que a mudança ela está vindo. As pessoas hoje no mundo e no Brasil estão cada vez mais conscientizando. Eu lembro que eu dei uma aula em inglês para um italiano, lá na Itália, me perguntando sobre suplementos, vitamina D. Aí eu falei, entrevista com italiano, eu mal sei falar italiano e mal falo inglês também. Não, mas porque não tem ninguém aqui que saiba essas coisas de saúde, suplementação. E o fato é que no Brasil, por causa de muitos médicos, né, Laí Ribeiro, um monte de médico, começou a falar sobre esse tema e a população tem dado a atenção que deveria. E por isso que o Brasil está cada vez mais se alinhando com os países que mais se preocupam com saúde, países europeus, Estados Unidos e Austrália. Por isso que, apesar de não parecer, a mudança ela não vem de forma uniforme. Todo mundo vai mudar. Ou alguém determinou um decreto governamental e todo mundo muda. Não é assim. A mudança vem aos poucos. A gente vota na mudança através dos nossos reais. O voto da mudança é o nosso dinheiro que a gente gasta no suplemento, o dinheiro que a gente gasta no alimento saudável, no óleo de coco. Alimentos saudáveis que a gente vota comprando estimulam essa indústria. E essa indústria está mudando muito, está crescendo muito. Muitas indústrias aí de alimentos saudáveis, de garrafa sem alumínio, está mudando, porque a gente tem cada vez mais se preocupado com isso. E a mudança não é uniforme, a mudança vem de cima para baixo. São as pessoas mais informadas, primeiro, que têm mais condições financeiras, que vão começando a consumir esses alimentos, que ainda são mais caros, porque tem pouca demanda. E aí começa a aumentar a demanda, começa a produzir mais, começa a ficar mais barato. As pessoas mais informadas vão passando essa informação para outras pessoas e isso vai mudando aos poucos. A última camada da população que vai se beneficiar é aquela que está pouco se importando com isso. É aquela que ganha muito mal, não tem condições de escolher alimento, tem que comer o que dá. Então é a última. Mas a camada mais alta, eu já percebo isso. As pessoas estão começando a se conscientizar e o mercado como um todo, né, as empresas, estão começando a se preocupar em oferecer um alimento premium para os pacientes, para os clientes, porque eles sabem que a população está cada vez mais se informando mais. Isso é muito importante. A pornografia, a gente quando vira homem, né, a gente se expõe à pornografia. E antigamente a pornografia era diferente da pornografia de hoje. A pornografia de hoje é muito mais acessível, muito mais fácil. Você consegue acessar vídeos, você consegue ter várias abas, você consegue ver vários vídeos e selecionar aquele que mais te interessa. Antigamente era revista, era desenho, era uma coisa muito arcaica, ou imaginação, sei lá. Mas o fato é que a pornografia, tirando o fato dela te expor a essas coisas, o que, que ela faz? Ela expõe a sua consciência a uma informação que te atraia. É basicamente isso. É como se você gosta de sorvete. Você ir para uma fábrica de sorvete todos os dias e tiver experiências de provar vários sorvetes, vários sabores ao mesmo tempo, daqui a 1 ano, 2 anos fazendo isso todos os dias, você vai não ligar tanto para o sorvete que você tem em casa. Não vai te atrair tanto. Você não vai ficar tão estimulado pelo sorvete, pelo picolé que você tem em casa, porque você já tem acesso a todos os sorvetes, todos os sabores possíveis através da informação. O que a pornografia faz é basicamente isso. Você se expõe a uma carga que a gente nunca teria numa relação interpessoal. A gente se expõe a uma diversidade que a gente nunca teria numa relação interpessoal, num relacionamento. Isso faz com que a gente tenha picos, né, externos, que acaba de produzindo naturalmente dentro do corpo, dopamina, que são o neurotransmissor do prazer. Você tem um pico do prazer. Nossa, não, me surpreendi com essa imagem aqui, com esse vídeo. Aí você vai e troca de vídeo. Nossa, caramba, que coisa magnífica. Aí vai trocar outro vídeo.
Então você fica dependendo dessa dopamina. E essa surpresa, esse arousal, né, que é a surpresa, você adquire com os vídeos, não no relacionamento interpessoal. Isso faz com que destrua completamente o seu relacionamento. Quantos relacionamentos eu vi no consultório se despedaçarem por causa da pornografia? Esse talvez seja o pior mal que a gente possa estar enfrentando hoje. Os sites de pornografia são entre os sites mais acessados do mundo, só perdem ali para os principais sites de Facebook, Google, mas site de pornografia tem um acesso gigantesco e são basicamente homens que acessam. E o que esses homens que acessam esquecem é que eles estão diminuindo o seu vigor sexual toda vez que eles acessam esses sites. Por quê? Porque eles estão recebendo picos de dopamina desses sites e isso, na hora ali do momento, eles ficam super estimulados. Só que o problema é que quando você vai se dar conta na situação real da vida, qualquer coisa que não te agrada, você já muda de vídeo. Com a situação da vida, você já não fica tão estimulado, você já não tem tanto liberdade de poder conversar, muito relacionamento interpessoal, você não tem essa novidade com a pessoa. Imagina um relacionamento, casamento, por exemplo. Então isso é uma das ferramentas que mais destrói relacionamento no mundo. Porque a pornografia ela causa esse pico repetido, as pessoas fazem às vezes uma vez por dia, uma vez por semana, e você acaba se acostumando com isso, e as relações humanas de verdade não causam isso, esse estímulo todo de dopamina, e você acaba perdendo a vontade da vida, a vida real, a vida que acontece. Isso faz com que você diminua o seu estímulo, você perca o vigor sexual, pode ter uma disfunção erétil, e geralmente é essa causa da disfunção erétil em homens jovens, homens de 20, 30 anos que têm disfunção sexual, é por causa disso, né? Questão da testosterona, é muito difícil, ainda mais homem saudável, muito difícil ser por causa dos hormônios, ser por causa da alimentação. E, infelizmente, pouco se fala, porque isso não dá ibope, né? Falar mal da pornografia, que é um dos sites mais acessados do mundo, só que isso acontece. A sua testosterona em si, não que você diminui a testosterona, mas você diminui essa libido. Depois de ter uma ejaculação, a gente fica com pouca libido. E um livro de um taoísta, ele fala que o homem não deveria ejacular aí por mais do que 4 a cada 4 dias. Então, antes de 4 dias, o ideal é você não ejacular. Por isso que é importante você cuidar da sua ejaculação, o homem falando, como se fosse o seu frasco de energia. Você ejaculou, você perdeu energia. E isso acontece. Você perde performance física na academia, você perde performance de esportes e você perde performance sexual também, logo depois que ejacula. Então, por isso tem que cuidar da sua ejaculação, evitar ejacular muitas vezes na semana e, preferencialmente, sem exposição à pornografia, que você faz muito mais mal do que você imagina. Primeiro, melhore a sua base. Qual é a base? É o sono, uma boa noite de sono, quarto gelado, quarto escuro, durma cedo, durma pelo menos aí 11 horas da noite na cama. Melhore a sua alimentação e faça alguma atividade física. Esse é o tripé mais importante que você pode fazer para a sua saúde. Dormir bem, né? Isso envolve um quarto gelado, um banho quentinho antes de dormir para você ficar tranquilo, evitar a rede social, evitar a televisão, tentar ficar lendo um livro ou conversando ou fazendo uma coisa mais leve 1 hora antes de dormir. Isso é o mais importante na hora do sono. Melhorou seu sono? Alimentação. Evite farinhas, evite doces, evite carboidratos refinados, evite açúcar, evite refrigerante, evite sucos. Coma alimentos, proteínas de origem animal, bois, né, carne vermelha, vísceras, fígado principalmente, e carnes de panela, carnes com ossos, rabada, mocotó, colágeno. Alimentos de origem animal é a base da sua alimentação. Aí você pode complementar com legumes, verduras, frutas, tudo bem, mas a base é alimentos de origem animal, especialmente alimentos ruminantes, animais ruminantes. E a terceira é a atividade física. Eu vou fazer qualquer coisa. Se você não faz nada, qualquer coisa é melhor que nada. Se você já faz corrida, anda, faça uma coisa melhor. Se eu pudesse escolher, eu recomendaria para você que está me assistindo fazer musculação. Você pode fazer 30 minutos de musculação, exercícios, os 5 grandes exercícios simples, são 5 grandes. Um de perna, pode ser um leg press ou pode ser um agachamento.
fala com o seu professor, pergunte como é que se faz o agachamento, ou faça apenas um leg press, faça uma flexão ou um supino, que é empurrando para frente, né? Deixa eu explicar para você aqui de lado. 5 grandes exercícios, que é os Big Five. Você pode fazer 1 vez a 2 vezes por semana. Esses 5 já é suficiente para você começar a ganhar massa muscular. Um agachamento, né? Agachamento, você ficar em pé aqui, ó. Agachamento normal. Pode ser com peso, pode ser sem peso. Você pode fazer um flexão ou supino, que é empurrando para frente, bem devagarzinho, com carga, tranquilo. Você pode fazer a mesma coisa, só que ao contrário, segurando o peso aqui, remada, puxando para trás, né? Bem devagarzinho, contando os exercícios, o movimento, bem devagar, de 5 a 15 segundos fazendo o movimento, indo, e 5 a 15 segundos voltando o movimento. Então, já falei agachamento, já falei supino, já falei remada. Agora, barra, né? Ou puxada, você pode fazer aqui, ou assim, na academia mesmo. E, ao contrário, empurrando para cima, que é o desenvolvimento. Pega o halterzinho aqui e levanta aqui. Esses 5, fazendo bem e aumentando cada semana um pouquinho mais a carga, você vai ganhar músculo. E ganhando músculo, você ganha densidade óssea. Ganhando densidade óssea e músculo, você melhora a composição corporal. Ganhando músculo e densidade óssea, com a alimentação, você melhora a resistência periférica à insulina, você melhora a sua pressão arterial, você melhora o seu colesterol. E esse é o caminho, longo prazo. Você fazendo isso, não tem graça nenhuma, não é legal, não é divertido. Você vai melhorar a sua saúde um passo, um dia de cada vez. E longo prazo, você vai perceber uma grande melhora. Se em 3 meses você não percebeu nenhuma melhora, alguma coisa está errada, você tem que ir no médico. Mas então, com certeza, você vai perceber algum tipo de melhora na sua vida. Olá, tudo bom com você? O que achou da palestra que acabou de assistir? Está tirando proveito deste congresso para provocar mudanças na sua vida e na da sua família? Qual foi o maior aprendizado que você obteve até o momento? E qual a sua palestra favorita até agora? Nós queremos te ouvir e saber o que você está achando desse evento. Então, não deixe de nos falar sua opinião sobre esse congresso online gratuito produzido pelo Dr. Dayan Siebra e a equipe da Vita Science na caixa de comentários aqui na página. Bom, mas se você está aqui com a gente hoje, provavelmente já percebeu que somente os remédios e cirurgias não são suficientes para possibilitar uma vida longa, ativa e livre de problemas de saúde. E você também já sabe que o melhor remédio para qualquer doença é não ficar doente, não é mesmo? Por isso eu queria aproveitar esse intervalo antes da próxima palestra para trazer uma dica importante de cuidado com a saúde. Veja só, para que o corpo humano funcione da melhor maneira possível, é preciso abastecer as nossas trilhões de células com nutrientes essenciais, isto é, você precisa nutrir o corpo com vitaminas e minerais que são chamadas de essenciais porque o corpo precisa, mas não consegue produzir sozinho. Ou seja, esses nutrientes precisam vir de fontes externas como a alimentação e a suplementação. Foi pensando nisso que a Vita Science desenvolveu o Multivita, uma fórmula especial com 22 nutrientes essenciais que o nosso organismo precisa para funcionar como deveria. Em uma única cápsula, o Multivita reúne os 22 nutrientes que, aliados a uma alimentação saudável, ajudam a fortalecer o seu corpo. E o que são esses 22 nutrientes essenciais? São as 8 vitaminas da família do complexo B, que são essenciais para regular a produção de energia, para o bom funcionamento do cérebro e para ter unhas e cabelos saudáveis. Além da vitamina C, que é um nutriente importantíssimo para a imunidade. E ainda as poderosas vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, que são fundamentais para a produção dos nossos hormônios e para promover a melhora da performance de órgãos vitais como coração e cérebro e até a regeneração, em alguns casos. O Multivita contém ainda a quantidade ideal de minerais essenciais como zinco, selênio, cromo, iodo, molibdênio e o manganês. Além disso, o Vita Science desenvolveu uma fórmula especial para os homens, o Multivita Man, e uma para as mulheres, o Multivita Woman.
Afinal, como homens e mulheres têm organismos diferentes, eles também têm necessidades nutricionais diferentes. Por isso, o Multavita foi pensado em ambos os sexos. A versão masculina conta com licopeno, um antioxidante poderoso que age mais diretamente na proteção da próstata, glândula masculina que fica perto da uretra. Já a versão feminina conta com doses reforçadas de ferro. Afinal, por causa do fluxo menstrual e a perda de sangue ao longo da vida, as mulheres são muito carentes de nutrientes. Então, se você está em busca de uma forma prática, natural e livre de efeitos colaterais de ajudar o corpo a receber os nutrientes nesse momento, e somente durante o período do congresso, a Vita Science está oferecendo hoje 15% de desconto na compra do Multivita, utilizando o código de desconto Mais Saúde. Mas essa oferta é válida somente durante os dias de congresso, viu? Então aproveite que a próxima palestra ainda não começou, clique no link aqui da página e garanta o seu desconto. Ainda tem muito para acompanhar no congresso Mais Saúde, Menos Remédio. Se você quer ter a resposta certa, que vai te trazer o que você quer, te trazer uma vida realmente abundante em qualquer sentido, você tem que fazer a pergunta certa. Sempre a pergunta certa é por quê? Por que a glicose está alta no sangue? 85 a 90% do aumento da glicose no sangue vem por conta da alimentação, aquilo que você coloca para dentro. E 10 a 15% é de um aumento crônico do hormônio chamado cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Tá falando que se eu melhorar minha alimentação, então eu vou resolver o problema, eu vou reverter a diabetes. É isso. Eu vou reverter o triglicérides alto. É isso. Triglicérides aumentado, colesterol ruim aumentado, que o conceito de colesterol ruim vai além, né? Não é só tal colesterol, não é o LDL como julgam ser. O colesterol ruim é o colesterol que está oxidado, que tem um VLDL muito aumentado, um PCR aumentado, enfim. Gordura no fígado. Alzheimer, que é um tipo de resistência insulínica cerebral. Alzheimer está relacionado com esse mecanismo. Obesidade. Câncer. Doenças autoimunes. Doenças cardiovasculares. Tudo isso está associado a essa resistência insulínica que chega a ser o diabetes. Existem meta-análises robustas acerca de vários suplementos, dentre eles ômega 3. Exemplo clássico é o ômega 3, olha só. Ômega 3, às vezes você vai num consultório médico e o médico fala, efetivamente, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? Só para vocês terem uma ideia, existe uma meta-análise de 2019, publicada na principal revista de cardiologia dos Estados Unidos, que é a American Heart Journal, onde está demonstrado claramente no resultado dessa meta-análise com mais de 127 mil pacientes que o ômega 3 diminui taxas de mortalidade cardiovascular e de infarto e de AVC, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária. Entrar na maturidade não é sinônimo de envelhecimento. O meu propósito e o que faz brilhar os meus olhos é levar a esperança e informação para que você, mulher, atinja a sua maturidade com ânimo, com energia, com saúde, com leveza e usufrua de tudo que você conquistou ao longo da sua vida, com muita garra, energia, vitalidade, que a vida só tem sentido ser vivida dessa forma. Estão fazendo exercício físico resistido pelo menos 1 a 2 vezes por semana.
pegando sol, dormindo 7 horas por noite, pelo menos, bebendo água, se hidratando e comendo proteína de origem animal, a gente já resolve aí grande parte dos problemas. Aí, a pessoa fazendo isso por 2, 3 meses, aí pode ser que ela melhorou muitas coisas e aí está com problema ainda de ereção, está com problema de disfunção sexual, ou ejaculação precoce. E aí, muitas vezes, é o caso de lançar mão de algum outro suplemento, para às vezes melhorar mais a testosterona dele. Subiu, mas não subiu tanto quanto a gente gostaria. Pode ser que ele possa usar a maca peruana. Maca peruana melhora o vigor sexual, é muito interessante para homens que já são mais saudáveis. Eles melhoram essa resposta ao sexo oposto, eles ficam mais com maior libido. Então é bem interessante a maca peruana. As células do cérebro não necessitam de insulina para que a glicose possa entrar. Então, quando o paciente está com uma resistência insulínica, ele não vai ter a capacidade de permitir que a glicose entre nas suas células. Por quê? Porque a célula já está cheia de glicose. Justamente isso é a resistência insulínica. Porém, isso não vai acontecer no cérebro. A glicose tem livre entrada, livre acesso no cérebro. E isso vai fazendo com que haja um excesso de glicação no cérebro. E esse excesso de glicação, ele gera radicais livres, chamados de AIDs. E isso tudo vai gerando um estresse oxidativo no sistema nervoso central e vai levando a um estado de demência precoce. Nutriente da inteligência às nossas emoções. E tem um detalhe importante. O psiquiatra, louvado seja, que pode dar um medicamento. Gente, medicamento é parceiro, tá? Mas se a gente junta o medicamento com estilo de vida e nutrição, uau! Você pode muitas vezes diminuir tanto a dose que o efeito colateral vai ser muito menor, porque a gente sabe que esses remédios psiquiátricos, o que eles fazem? Engordam muito, né? E aí o que acontece? Muitos medicamentos são aqueles que pegam a famosa serotonina e tentam deixar essa serotonina mais tempo no cérebro, evitando que ela degrade. Só que aí fica a minha pergunta para o psiquiatra. Da onde vem serotonina? Do além? Se a pessoa não está comendo o precursor dessa serotonina, o triptofano, o magnésio, o B6 e um monte de outras coisas, o que vai acontecer? Vai formar serotonina? Por isso que tem tanto medicamento que não faz efeito.
você quer ter a resposta certa, que vai te trazer o que você quer, te trazer uma vida realmente abundante em qualquer sentido, você tem que fazer a pergunta certa. Sempre a pergunta certa é por quê? Por que que a glicose está alta no sangue? 85 a 90% do aumento da glicose no sangue vem por conta da alimentação, aquilo que você coloca para dentro. E 10 a 15% é de um aumento crônico do hormônio chamado cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Tá falando que se eu melhorar minha alimentação, então eu vou resolver o problema, eu vou reverter a diabetes. É isso. Eu vou reverter o triglicérides alto. É isso. Triglicérides aumentado, colesterol ruim aumentado, que o conceito de colesterol ruim vai além, né? Não é só tal colesterol alto, não é o LDL como julgam ser. O colesterol ruim é o colesterol que está oxidado, que tem um VLDL muito aumentado, um PCR aumentado, enfim. Gordura no fígado. Alzheimer, que é um tipo de resistência insulínica cerebral. Alzheimer está relacionado com esse mecanismo. Obesidade. Câncer. Doenças autoimunes. Doenças cardiovasculares. Tudo isso está associado.